Olá, amigos! Na reflexão de hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre uma oração muito usada por muitos e por muitos anos, conhecida como a oração do Pai Nosso. Essa oração, ela encontra registrado no capítulo 6 de Mateus, versículos 9 e 10. Mas antes, no contexto dessa oração, nós precisamos entender o que estava acontecendo. Jesus está ali no meio de algumas pessoas explicando algumas necessidades. Por exemplo, ele fala sobre na questão do dar. Se darmos com uma mão, não deveríamos deixar uma outra mão perceber. E aí Jesus também fala quando fizermos uma oração a Deus, nós não devemos ser como as pessoas das nações. Ele até sugere, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore a Deus que está em secreto. Só Deus precisa ouvir, só Ele precisa saber da tua oração, do teu pedido. E enquanto Jesus está falando aquilo, os discípulos foram até Jesus e fizeram um pedido a Jesus. Senhor, ensina a gente então a orar. Nós queremos saber como orar. Aí Jesus começa a fazer a oração do Pai Nosso. Mas aí tem uma pergunta. O que de fato Jesus quer que eles entendam ao fazer uma oração? Ao fazer a oração do Pai Nosso, o que Jesus gostaríamos que nós entendêssemos quais são as nossas reais necessidades, o que nós deveríamos colocar como valores em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. E aí Jesus começa ensinando para eles. Então nessa oração, Jesus gostaria que nós entendêssemos uma coisa. Eu preciso tornar santo o nome de Deus. Ele tem que ser entendido para mim assim. O nome de Deus é santo. Eu preciso entender de uma coisa. O reino de Deus é a solução para os nossos problemas. Que a vontade de Deus precisa ser feita acima da minha vontade. Não é que Jesus gostaria que nós ficássemos repetindo essa oração dia a dia, mas é que ao nós pensarmos nessa oração, nós passássemos a entender que ela tem um significado muito grande sobre a vontade de Deus. E a gente poderia estar orando a Deus diariamente e nas nossas orações manifestando esses desejos. A gente, na conversa e na comunicação que nós tivermos com Deus, a gente poderia dizer para Deus assim: olha, Pai, o teu nome tem sido colocado de uma forma tão blasfêmia no meio da sociedade, e eu gostaria de ver o teu nome limpo, santo, sabe? Sagrado. Olha, Deus, eu já vi aqui na terra várias formas de governos e reis, mas eu, da minha parte, gostaria que o teu reino vinsse. Eu sei que ele vai resolver os meus problemas e os problemas do meu semelhante. Olha, Deus, eu gostaria muito que a tua vontade fosse feita aqui na terra, como é feita aí no céu. E como deve ser a vida no céu. E eu peço a Deus para tornar a terra como o céu é. Olha, Deus, assim, agora que eu já falei dessas coisas, agora que eu já engrandeci o teu nome, engrandeci a tua vontade, falei dela, eu sei que eu não mereço, mas dê a mim pão para este dia. Olha, eu tenho cometido muitas falhas, mas do mesmo jeito que eu perdoo aqueles que pecam contra mim, que o Senhor também me perdoe. Aí, se você não for aquele que tem o hábito de perdoar, Deus vai olhar para você e dizer assim: filho, mas você não tem o hábito de perdoar. Como é que você pede que eu te meço com a mesma medida? Você está pedindo para mim te perdoar do mesmo jeito que você perdoa as pessoas? E eu percebo que você não tem perdoado as pessoas com facilidade. Então a oração do Pai Nosso é muito mais do que fazer ela. Nós precisamos entender o significado, o que ela tem. Só assim nós conseguiremos identificar qual é de fato a vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus, o que Deus deseja que nós seres humanos façamos, independentemente
de que crença nós temos. Então, mas se você entender a necessidade de fazer essa oração, tente entender o significado dela e viver em harmonia com o significado da oração, porque assim, senão você estará falando ao ar ou golpeando o próprio ar.